Eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre cuidar, descuidar ou abandonar. Eu até anotei aqui no meu caderninho, porque enquanto a gente conversava, ela ficava tentando falar para mim, não, eu acho que descuidar não é abandonar. Descuidar é quando a gente esquece alguma coisa, porque a gente tem muita coisa na cabeça, de vez em quando a gente pode esquecer alguma coisa, ou às vezes no sentido de cuidar de alguém, a gente se descuida, mas não porque a gente abandona, mas a gente se descuida também, porque por um excesso de tarefas ou de pensamentos, a gente pode esquecer algo, mas não quer dizer que descuidar signifique abandonar. E aí, enquanto a pessoa falava, eu ficava pensando, porque na verdade, quando a gente está falando com alguém, a gente também está pensando. Espero, porque não tem sentido só ouvir uma pessoa falar e a gente não está vendo que sentido que a pessoa, o que a pessoa está falando, qual é o sentido que tem pra gente ou não. Se aquilo pode ser útil, na verdade tudo é útil mesmo, né? Porque de alguma maneira a gente vai refletir não no que a pessoa está falando, mas no sentido daquilo na vida da gente. E me deu um clique no meio da nossa conversa, porque eu falei, peraí, para um pouquinho. Descuidar significa que é alguma coisa que realmente eu estou esquecendo e deixando de lado. De alguma forma minha mente está apagando aquilo. Se você está me dizendo isso ligado a alguma pessoa, eu descuidei de um filho, descuidei de um amigo, descuidei de um parente, será que o descuidar não significa ou não é a mesma coisa que abandonar? Veja bem, por que eu fiz esse paralelo com descuido e abandono? Porque se eu me descuido de algo, com certeza eu estou deixando aquilo de lado. Então eu não estou pensando em abandonar alguém, eu estou pensando que alguma coisa está precisando ser abandonada. E talvez o que tenha que ser abandonado não é a pessoa, mas sim a nossa forma de lidar com as situações. Muitas vezes é a nossa falta de limite. Talvez a gente tenha que abandonar a forma como a gente lida com as situações, abandonar o jeito como tratamos determinadas pessoas ou todas as pessoas, abandonar a nossa postura diante de diversas formas de pensar, agir e viver. Porque se a gente pensar que Freud falava de ato falho, né? E ato falho é uma produção do nosso inconsciente, da nossa mente, e o ato falho é um sintoma. Se eu me descuido de algo, significa que aquilo, a minha mente está dizendo que não é para ser feito daquela forma, não é para ser feito mais, ou porque de alguma maneira aquilo não está bom. O ato falho, ou esse esquecimento, é uma mensagem que o inconsciente, a nossa mente está mandando para nós. Então, se eu estou me descuidando de algo, de certa maneira, até energeticamente, espiritualmente, eu estou desconectado daquilo. E se eu estou desconectado, é sim um abandono, pelo menos na minha forma de pensar e de ver. Mas eu não estou pensando em abandonar as pessoas. Eu estou pensando que muitas vezes nós nos abandonamos e confundimos, por causa do nosso ato projetivo, confundimos que precisamos abandonar formas de ser. Em vez disso, queremos abandonar pessoas ou situações como se resolvesse a forma como nós lidamos com as situações. E aí, tudo isso que eu estou falando, eu anotei aqui enquanto eu conversava com essa pessoa. E aí eu coloquei também que muitas vezes a gente precisa abandonar as máscaras que criamos. Porque a nossa forma de lidar com o outro, muitas vezes não é a nossa verdade, não é a nossa essência. Então é por isso que a nossa mente vai se cansando dos personagens, das nossas formas de viver, do nosso formato de vida. E nisso, não é o outro que a gente vai abandonando, mas a nossa mente vai nos desligando para ver se a gente aprende que alguma coisa não está bom, que aquele formato não funciona mais, não serve mais para a nossa vida. E já que a gente fala tanto em renovação, ressignificação, estamos indo para o final do ano, ano novo, nossas metas, renovar esperanças, fé, renovar e acreditar na gente, talvez a gente tenha que abandonar muita coisa. Já abandonamos muitas, sem sombra de dúvida. Na verdade, fomos forçados a abandonar muitas coisas em 2020, mas não por mal, mas para a gente aprender. E no abandono, nós lidamos
com uma situação inusitada e aprendemos que somos capazes de lidar, somos capazes de desapegar, porque esse ano nos trouxe o desapego, nos trouxe a nossa falta de controle, apesar de acreditarmos que somos capazes de controlar um monte de coisa, mas mostrou que existe um comando e uma forma de vida da qual nós fazemos parte, participamos. Mas se não fomos inteligentes ou pouco inteligentes até agora, talvez a gente tenha que cuidar da gente, abandonar determinadas formas de ser e de viver, para aprender a viver e cuidar de forma diferente com a gente e com o próximo. Com a gente, com o próximo, e que a gente estenda tudo que nos serve, porque o universo nos serve, está para nos auxiliar e não para a gente destruir. Talvez a gente tenha, através desse descuido, percebido que a gente descuidou e foi se abandonando no jeito e na forma que a gente optou, na escolha que fizemos de viver. Mas que agora, cuidar, descuidar ou abandonar, a gente entenda. E quando a gente sentir que está abrindo mão de alguma coisa, a gente para e reflita o porquê. Sem crítica, sem culpa, mas entender que estamos sendo avisados de algo que precisa ser transformado, transmutado. Porque transformação é algo material e transmutação é do ser. Então nós estamos em transmutação, nós estamos em ascensão, nós estamos indo para uma nova tarefa que é um novo ano. Nós estamos sim empenhados em tudo que possa nos auxiliar. Então que a gente possa, cada vez que alguém fale com a gente, que nem eu estou relatando para vocês, que a gente possa parar, refletir no que está sendo dito. Olha, e até mesmo por que está sendo dito. Se nada é por acaso, aquelas palavras, aqueles pensamentos chegaram para nos auxiliar em alguma mudança. Será que tem alguma coisa que a gente está abandonando e não percebeu? Será que tem alguma coisa que temos que abandonar? Fica aí essa reflexão de hoje, tá? E uma gratidão à pessoa com quem eu estava conversando, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui trocando com vocês. Aliás, a maior parte das vezes que eu venho aqui e faço uma reflexão é baseado em alguma conversa. E sou grata a todos, porque aprendo muito com todos. E todos, como ela, trouxe algo que era uma reflexão dela e dividiu comigo. E eu tô aqui dividindo, compartilhando com vocês. Gratidão por este momento, pelo dia, pela vida. Gratidão por estarmos juntos, caminhando para uma nova etapa do nosso existir.